Fala, guruzada, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast. Nós vamos falar aqui de empreendedorismo, vamos falar de franquia, vamos dar dicas aí de como você pode ganhar dinheiro. E hoje eu tô aqui com duas pessoas muito especiais. Eu até anotei aqui, eles são empresários, são empreendedores, são franqueadores, eles são também professores, por que não? Porque eles ensinam ali nas suas escolas e eles são proprietários hoje da maior escola de tecnologia, que ensina tecnologia focada em celular hoje no Brasil. Negócio que está crescendo muito, a gente vai poder falar bastante disso hoje. Eu estou aqui com eles, Cleidson e Douglas, da Brasil Mobile School, também conhecida como BMS. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Isso aí, muito obrigado pela oportunidade de poder estar conversando um pouquinho sobre esse cenário, sobre esse mercado aí, que é bem bacana. Legal. Gente, vamos lá. Tem muita coisa que eu quero perguntar para vocês, mas eu queria começar, até para o pessoal conhecer e saber um pouco de vocês. Queria que vocês contassem um pouquinho a trajetória de vocês. Vocês são sócios hoje, né? Mas eu acho que vocês, eu não sei se vocês começaram lá desde o começo, vocês estão juntos ou tiveram ali as trajetórias separadas, mas de repente contar um pouquinho da trajetória de vocês até a BMS se formar e existir. Bom, acho que faz mais sentido você começar, Mais velho, né? Você Sempre sobra pro mais velho, né? Vamos lá, então. Bom, sou o Cleidson, estou com 36 anos, faço 37 esse ano, daqui uns alguns meses, né? De trajetória, eu tenho mais de 20 anos trabalhando nesse segmento, né? Que é o segmento de ensino de escola de cursos livres. Legal. Que é diferente de uma escola de curso técnico, ou de curso regular, ou até mesmo curso superior, né? Enfim, então o curso livre é aquele ali que o pessoal também conhece às vezes como curso profissionalizante, né? Então você tem uma liberdade maior de montar conteúdo, de transmitir um conteúdo novo pro teu público ali. E aí tem inúmeros segmentos diferentes, né? E o segmento que a gente atua, que eu atuo, né, há mais de 20 anos, é o segmento de tecnologia, onde eu comecei lá atrás, em 2003, sendo professor. Então eu ensinava a velha informática tradicional, né? Windows, Word, Excel, PowerPoint e internet, que era uma novidade até então. Era né? 486 ou você é um pouquinho mais velho? Não, já era tipo assim, Pentium. Meu primeiro PC foi um. Não era nem um Pentium, cara, mas era um K6 266, cara. Não esqueço nunca o processador dele. Tinha 32 MB de RAM, kit multimídia, lembra? Que vinha caixinha de som, CD-ROMzinho, 32X. Mas não era disquete, já era. Já tinha, não, mas tinha drive disquete também. Tinha. Peguei essa época também, cara. Cara, me respeita. Respeita, né? Respeita a história, né? Enfim, e eu comecei selecionando esse conteúdo, né? Lá atrás. Era uma época que a pessoa estava começando a ter contato com a internet, estava informatizando de certa forma o país. Você trabalhava em uma rede, isso, não é uma escola? Não, curiosamente não. Era um projeto num bairro vizinho do bairro que eu morava. Tá. Então era um projeto meio quase que social, eu não era voluntário, eu tinha um salário com um funcionário contratado, mas era um projeto social porque era uma informática a um custo muito baixo. Eu lembro até hoje, eram R$10 por mês a mensalidade que o pessoal pagava, porque era uma região de certa forma carente, né? Mas você aprendeu aonde? Porque você começou a dar aula, você está falando ali. Perfeito, 17 isso. anos ou fiz conta 16, errada? 16, tinha 16 anos. Eu comecei a usar o computador com 11 anos. Né? Meu irmão, ele fez um curso técnico em processamento de dados. E aí meu pai se viu na situação e falou, caramba, tem que comprar um computador, né? E aí comprou um computador ruinzinho, mas tinha que comprar um computador para ele poder praticar o que ele estudava. Né? E aí parece um negócio, computador e eu, parece que foi amor à primeira vista, né? Então já me familiarizei com o mouse, já era o Windows 98, para você ter uma ideia, que era o que tinha de mais moderno naquele momento, né? Naquela época. Comecei a fazer uso ali do computador. O primeiro curso mesmo que eu fui fazer foi em 2000 para 2001. O primeiro curso que eu fiz mesmo. E aí, mas aí, sabe quando você vai fazer o curso para tirar o certificado? Uhum. Foi muito mais atrás disso que eu fui. Porque eu já vivia ali, já usava o computador, fazíamos trabalhos escolares no computador. Então foi meio autodidata ali com 16. Isso. Numa época ainda não tinha Google, não tinha Wikipedia, não tinha o YouTube, não tinha isso. Era meio até complexo, né? KD, né? Era o KD. KD, lembra? KD Yahoo, essas coisas. Eu não aí, lembro cara. Porque eu sou mais novo, mas também. Tá certo, entendi. Então tinha muito disso, né? De você explorar, fuçar o computador. Então eu aprendi a fazer formatação, olhando. Tinha um amigo nosso, né, vizinho do lado, que uma vez ele foi lá formatar o computador, aprendi olhando. A próxima vez que precisou formatar, eu já falei, caramba, eu sei fazer isso, dá pra fazer isso, né? Não era difícil. Aí daqui a pouco ali, quando eu menos imaginei, eu tava ajudando um amigo ou outro ali da escola, poder, o computador tá parado e tal, conseguir ajudar a pessoa ali. E aí tinha uma certa afinidade, tinha uma boa afinidade com a tecnologia num todo. E aí chegou, né, em 2003, eu ia fazer um curso, na verdade, que era uma coisa que até
até então não mexia, que era a parte física, né? Hardware, né? Não mexia até então, né? Procurei um curso desse pra poder fazer. E aí um amigo meu falou assim, sabe lá onde que a gente foi ver lá o curso lá, que vai ter lá aquele projeto? Pô, lá o cara tá precisando de alguém pra lecionar, pra dar as aulas lá, né? Ele falou, lecionar, falou, dar as aulas lá. Falei, mas cara, eu ia fazer. Eu falei, não é do manutenção, é o outro, que é o básico, esse negócio você já sabe fazer. Vai lá conversar com o cara. Fui lá, conversar, né? E aí era pra ensinar Windows, Word, Excel, PowerPoint, internet só, ganhava um salário mínimo por mês, eu lembro até hoje, era R$200 o salário que ganhava por mês ali, mas tava ultra feliz. Falei, caramba, realmente, fruto do meu conhecimento, meu trabalho tá me dando isso, né? E aí garoto, geralmente, você imagina o quê? Vai pegar o dinheiro e vai torrar, vai comprar tênis, vai, sei lá, comprar videogame, eu gosto de computador, ia comprar outro computador mais avançado, né? Não, poucos meses depois, ali 2, 3 meses depois, eu fui procurar um curso mais avançado para poder me profissionalizar um pouco mais. Legal. E foi aí onde eu entrei numa rede de escolas como aluno, né, e trilhei o meu caminho para o empreendedorismo, vamos dizer assim, a partir do momento que eu decidi entrar nessa rede de escola para poder estudar conteúdos mais avançados. Então tinha lá o Windows, o Word, Excel, né, de forma mais avançada, mas tinha também outros softwares de design gráfico, softwares de produção de sites, tinha manutenção ali de computadores, então tinha outras coisas bacanas. Falei, caramba, é um curso desse que eu quero porque vai me ajudar a ser um profissional melhor, enfim, não estava em idade de faculdade ainda, né, então era o momento de fazer isso. E nessa escola, posteriormente, eu participei de um processo interno, me tornei professor lá dentro. Foi onde, né, alguns aninhos depois ali, poucos anos depois, eu tive a oportunidade de conhecer o Douglas, que também passou por lá também como aluno. Ele vai contar a parte dele da história. E foi lá que a gente se conheceu, ficamos amigos ali. Não foi um momento em que a gente falou, um dia vamos ter uma escola juntos. Não foi nesse momento, né? Rodamos, fomos para outras escolas, né? Passamos de outras grandes redes de escolas, até de alguns segmentos um pouquinho diferentes do nosso, mas todos ligados à tecnologia. E aí foi quando, né, cada um trilhou o seu caminho, né, trilhou aí suas histórias de sucesso dentro dessas redes de escolas. Quando posteriormente, né, muitos anos depois, a gente acho que nunca tinha imaginado, assim, Douglas vai ser meu sócio, acho que ele nunca falou, o Cleiton vai ser meu sócio, acho que a gente nunca pensou isso, né, mas posteriormente, já com a ideia da BMS na cabeça, foi compartilhada a ideia com ele. Né? Até não muito tempo atrás nós éramos em 3 sócios, né? Tinha um outro parceiro conosco, né? Que atuava um pouco ali, mas numa outra área diferente da que o Douglas e eu atua, né? E éramos nós 3 ali, compartilhamos, trocamos todas as ideias, alinhamos todos os pensamentos e falamos, caras, é isso? É isso. E aí o curioso que as pessoas, né, às vezes surpreende, porque a gente fez isso pós primeira onda da pandemia. Foi ali no finalzinho de 2020, foi quando a gente bateu o martelo, era setembro, outubro, não lembro, agosto, setembro, né? A gente bateu o martelo ali e falou, é isso, vamos abrir a BMS, bora. Demos os 3, ele demos a mão ali, falou, beleza, mas a gente vai no advogado, então vamos fazer tudo acontecer. E foi quando a gente começou a fazer tudo acontecer, o que hoje é a BMS. Já é um projeto que não nasceu em 2020, é um projeto que vinha sendo desenhado desde 2018, né? Eu tinha aqui algumas ideias na minha cabeça, e aí quando a gente firmou que íamos fazer isso acontecer juntos, né? A gente trabalhou ali até inaugurar, acho que uns 5 meses juntos, né? Pra quando ali em fevereiro de 2021 a gente conseguiu colocar ela de fato no mercado. Né? Mais 20 anos de know-how. Mais 20 anos de know-how. Eu acredito que nesse ramo, eu ouvindo você falar, você estudou, aprendeu Windows, aprendeu Excel, dali a pouco muda, né? A tecnologia muda. E até o segmento que a gente vai também. A gente vai, aí você vai, quando você olha, você está numa rede de escolas que é computação gráfica e desenvolvimento de jogos. Já é outro segmento, tem nada a ver só mais com Windows, Word, Excel e manutenção de computador, sabe? Mudou, né? Não estou mais ensinando meu aluno a fazer site, estou ensinando meu aluno a fazer jogo, estou ensinando meu aluno a tratar uma imagem, editar um vídeo, já mudou o processo, né? Aí quando você menos imagina, você fala, caramba, podia ter isso aqui, né? Esse segmento aqui, mobile, o mercado é esse, hoje em dia todo mundo tem um celular no bolso, a pessoa pode não ter um videogame, não ter um computador, mas celular, todo mundo tem. Certeza, cara. Então, se produzir conteúdo para isso, software, o app, né, o jogo, vai dar certo. E aí eu entendo perfeitamente as redes, né, cuja qual nós trabalhávamos, a rede cuja qual nós trabalhávamos já tinha o segmento dela, já tinha, né, o nicho dela ali, e em momento nenhum talvez ela fosse olhar e falar, cara, é isso aí realmente, essa ideia tua é boa, vamos colocar isso aqui para rodar, né, para acontecer dentro da nossa rede aqui. Não tinha porquê, eu entendo perfeitamente. Foi quando eu falei, caramba, eu quero uma escola disso porque esse é o mercado, esse é o futuro, tenho a ideia. E aí começou a ser feito, né, todo o esboço, né, todo projeto. Caramba, é disso que eu preciso, é esse conteúdo que eu vou ensinar. Então, o primeiro projeto de curso que eu desenhei tinha 12 meses. Né? Falei, caramba, mas falta isso, falta aquilo outro também, falta aquilo outro. Isso aqui é bom colocar. Aí quando você vê, você fala, opa, beleza, aqui ó, agora tem um negócio mais enxuto ali. E aí, quando eu lembro que a gente sentou junto, conversou, eram 18 meses. 18 ou 17, eu não me recordo.
E aí, reestudando novamente o conteúdo, porque o Douglas também é professor, a gente olhando o conteúdo junto, falou, é isso aqui, ó. E aí hoje, né, a gente tem um produto que a gente tem que ter certeza que ele tá muito alinhado com o mercado, ele tem 23 meses. Mas em menos de 2 anos o cara aprende diversas profissões, o aluno ali, ele aprende diversas ferramentas diferentes, podendo atuar em diversas ferramentas diferentes. Ah, o cara é fã de jogos, a garotinha é fã de jogos. Vai aprender ferramentas para fazer tipos de jogos diferentes. Ah, a pessoa é fã de... Ela quer fazer um app igual um iFood da vida. Ela quer fazer um app igual um Uber, uma 99 da vida. Vai ter as ferramentas que ela vai ter estudado também para poder aprender isso daí lá. E aí, Douglas, começou com quanto? 5 Bom, anos. Vamos lá. Que bom, quem dera se fosse 5 anos, né? Mas eu comecei com 17 anos. Na verdade, eu parti direto para essa rede que o Cleiton mencionou, né? Não tive esse início que ele Mas teve. você partiu como aluno. Como aluno. Eu lembro que minha mãe fez minha matrícula lá, me ligaram, falaram que eu ganhei o curso e tal. Cheguei lá, de fato tinha ganhado a oficina ali e tal. Porém, minha mãe e eu junto ali decidimos fazer o pago, né? Daí comecei a fazer o curso, comecei a gostar da coisa, o computador, comecei a me simpatizar. Porque esse mundo de tecnologia, ele encanta muito o jovem. Né? E eu me coloco, hoje quando a gente faz uma administração, mostra o nosso produto para um jovem e vê o olho brilhando, eu lembro de mim, quando eu tinha 17 anos de idade, né? Então eu comecei a trajetória, fiz essa mesma prova que o Cleiton falou, né? Que tem um processo interno, tal. Comecei, na verdade eu fui aluno, depois eu fui estagiário. Eu lembro até hoje que eu ganhava R$20, né, de desconto na mensalidade, mas eu amava, né, eu não estava pelo dinheiro, estava pelo conhecimento. Depois de estagiário, eu virei técnico, né, comecei a arrumar os computadores. Inclusive, foi nesse momento que eu conheci esse cara aqui. Né, porque o meu primeiro contato foi com a coordenadora, né, eu lembro até hoje, Sirlene, né, nossa amiga e tal. E logo após, já conheci o Cleiton. E o Cleiton me contratou como técnico dele. Né? Tá. Lembra? Isso mesmo. Fez a proposta, né? Pô, Douglas, aqui, a gente precisa de um técnico tal para arrumar os computadores tal. Bora lá, a gente viu que você tem um potencial. Cara, bora, vamos lá. Comecei a arrumar os computadores, comecei a aprender. Observei bastante o Cleiton ali ministrando a aula, outros professores ministrando a aula. Eu falei, quer saber? Eu quero isso para minha vida. Eu vou me especializar, vou buscar o conhecimento. Aí eu comecei a ir atrás, né? Participei de um processo, porque existe todo um processo interno e tal, e comecei a dar aula. Eu lembro até hoje, né? Eu brinco com ele, a minha primeira aula, né? Foi para 80 alunos, em um laboratório que cabia 40. Cara, isso é loucura, você vai pensar, né? Por quê? Porque teve um processo lá que, infelizmente, teve um erro no sistema, juntou 2 turmas em uma, e os alunos foi chegando, e eu falei, e agora? Não tem mais cadeira, tem que buscar lá no outro laboratório. Coloquei todo mundo lá dentro e bora. Então, esse foi o meu início como professor. Logo após, eu virei coordenador de ensino. Então tem todo um processo ali e tal, o professor que se destaca e tal, virei coordenador de ensino, eu coordenava uma equipe de 6 professores, né, todo mundo ali com a mesma matéria, cada um com as suas turmas. Eu lembro que a gente tinha 2.000 alunos na época, né, e continuei ali naquela rede, né, específica. Depois, né, por um destino, né? Esse cara já não estava mais nessa rede. Ele me mandou uma mensagem e falou, pô, Douglas, ó, tem uma rede assim, assim, assado, uma escola assim, assim, assado, é bacana e tal. Cara, estão precisando de um coordenador lá, você quer que eu te indique? Eu falei, cara, perfeito, vamos lá, vamos conhecer como é que funciona. E a escola, a rede era maior, né? Era mais encantadora e tal. Enfim, fui lá, fiz o processo, me desliguei certinho da outra e dei início à minha nova trajetória. Nessa nova trajetória, foi uma trajetória muito de sucesso, graças a Deus por isso. Por quê? Porque eu comecei como coordenador, fiquei 1 ano como coordenador e logo parti para um processo de trainee de subgerente. Então eu fui coordenador, trainee de subgerente, gerente geral e gerente pleno. Eu cheguei num ponto de gerenciar 2 escolas, tanto que eu gerenciava Santo André, né, a unidade de Santo André e a unidade de Brasília. Uma semana eu ficava em Santo André, outra semana eu ficava em Brasília. E é justamente nesse momento da minha carreira, né, que eu tava muito bem, minha projeção tá linda e maravilhosa, nas 2 escolas tá tudo certo, tô encaminhando minha vida, né? Onde veio a proposta, né, do nosso parceiro veio ele de do novo. Cleiton, veio o Cleiton novamente. Pois é, cara. É o destino, tá vendo? É o destino, né, cara? E apresentou o projeto. Quando eu olhei o projeto, na verdade, antes de apresentar o projeto, eles vieram para mim e falaram o seguinte, Douglas, a gente tem um projeto, nós temos uma ideia de uma escola com um produto inovador.
Aí eu falei assim, não, é mentira. Ah, mas por que é mentira? Porque hoje não existe nada que é ensinado. Não existe nada de novo. Não é nenhum Tudo já produto. tem no mercado. Tudo já tem no mercado. Não existe, não tem como. Não, Douglas, nós temos um produto que é inovador, é um produto diferenciado e nós vamos ser pioneiro. Eu falei, cara, então me apresenta o projeto. Aí foi onde me apresentaram. Aí eu virei e falei, por que eu nunca pensei nisso? Acontece, né? Eu falei, rapaz, tudo é direcionado para o desktop, tudo é direcionado para o computador, né? E nada é para o mobile. Eu falei, tá, me mostra a projeção, Cleiton, que você sabe que a gente é de número. Me mostra a projeção, eu quero ver a projeção de resultado. Me mostrou a projeção de resultado. Quando eu olhei, faz muito sentido para mim, por quê? Porque eu vim de escola, Você eu já gerenciava. conhece, né? Sabe que é possível, que não é possível. Total, né? Tanto que Santo André e Brasília, eu dei altos resultados de lucro, né? Quando eu vi a projeção, eu falei, cara, essa projeção dá para ir além. Beleza, tô dentro, vou entrar. Só que é o seguinte, pandemia tava batendo na porta. Quando eles me apresentaram o projeto, já tinha vestígio ali da pandemia em alguns países, em alguns lugares, né? Tava batendo na porta. Eu falei, tô dentro, vou entrar. Então tá, vamos aperfeiçoar o desenho? Vamos aperfeiçoar o desenho. Vamos olhar o produto? Vamos olhar o produto. Eu comecei a construir com eles enquanto eu estava na rede. Ok, aí foi passando, tal. Só que aí chegou o momento de startar. Só que como é que starta com a pandemia? Então esse foi o maior desafio. Qual que foi o meu maior desafio? Eu tinha minha carreira sólida, bem, uma projeção super positiva e um projeto novo. Tudo que é novo assusta. Tudo Sim. que é novo dá o fio na barriga. Mas quando veio a pandemia e as pessoas perceberam que era sério, porque eu acho que a pandemia, no começo, todo mundo achou, isso é fogo de palha. Tinha um pouco disso. E aí, quando as pessoas falaram assim, pô, não é sério. Mas aí era um sério que era assim, não, daqui um mês, mais um mês resolve. Eu lembro, até o meio do ano tá tudo certo, né? Porque foi acho que em março a primeira morte no Brasil. É. E aí todo mundo falava assim, não, até o meio do ano tá tudo resolvido. Aí veio o meio do ano, não, mais agosto. Aí começou a vir, negócio, a onda 1, onda 2, onda... Então, o 2020 foi exatamente isso, né? E aí, a onda 2, né, a segunda onda, que foi o terrível, eu diria assim, porque foi quando morreu, né? 4 mil pessoas, 3 mil pessoas por dia no Brasil, né? Números sempre tem problemas em apurar os números e tal, mas eram números muito mais altos do que foi 2020, né? E todo mundo tinha aquela sensação que, caramba, passou. Acabou, chega, né? Saiu a vacina, né? Isso aqui, passou, né? E não, né? Não tinha passado, né? Mas a pergunta é, isso não começou a ameaçar o teu status ali também, que você estava tranquilo no trabalho? Porque a escola que você trabalhava deve ter sentido... Total. Deve ter caído, deve talvez ter ido à lona, levantado, ido à lona, como todo mundo, né? Total. Imagina que é o seguinte, imagina que você tem um negócio, você tem uma escola, que você tem todos os seus alunos no presencial. De repente, tudo home office. E a escola nunca aplicou nenhum formato home office. Então teve que aprender da noite pro dia. Mas continuou funcionando, então. O pessoal aprendendo de casa. Continuou funcionando, né? Só que ao mesmo tempo eu tinha que gerenciar o quê? As duas escolas, né, dessa rede, junto com o projeto, com o Cleiton e o Carlos. Não só as duas escolas, mas as duas escolas de uma forma nova. E o projeto. É isso aí. Tanto que o meu diretor me chamou de doido. Tanto que chegou um momento lá que eu apresentei pra ele, né? Eu falei, cara, quero passar pra você que eu tô com um projeto externo, né? Provavelmente, em breve, vou estar saindo, né, da escola, não vou estar mais aqui, vou estar 100% no meu projeto lá, tal. Ele me chamou de doido. Falou, cara, você tá doido? Você tá doido, Douglas? A gente tinha planos pra você vir pra Central. Você ia trabalhar aqui, treinando os gerentes novos e tudo mais, tal. Não faz isso, cara. Eu falei, cara, já startei. Eu não vou voltar atrás. Não vou. Não, cara, você tá maluco? Eu passei pros donos lá, os donos falaram que você tá doido, a pandemia tá batendo aí e tal. Porque são pessoas que eu gosto e admiro muito, sabe? Tenho um grande carinho, e eles também por mim. Então, eles falaram, cara, você tá doido, tá todo mundo fechando, aí as escolas estão fechando as portas, ainda mais escola, né? Eu lembro até hoje que a gente tava fazendo um orçamento com um marceneiro. Ele foi até a escola e tal. O que vocês vão fazer aqui? Isso aqui vai ser uma escola. O quê? Vocês estão malucos?
Então essa palavra a gente escutou. Ouviu muito. O quê? Demais. Essa rede que vocês trabalhavam já era franquia ou não? Não, próprio. Eles não têm franquia. Tudo próprio, tá. É isso aí. E aí vocês conheceram com o projeto. E agora vamos lá. Agora que a gente já chegou nessa fase onde a gente entendeu como vocês conheceram. O que é esse projeto? O que é a BMS? O que tem de diferente? O que te encantou? O que vocês ensinam? Para quem vocês ensinam? Que dor que vocês estão resolvendo com o negócio de vocês hoje? Acho que essa é uma palavra boa, né? Qual dor a gente tá resolvendo, né? É isso aí. Tá boa. Basicamente é isso, tá? Então, o que é a Brasil Mobile School, né? Então, é uma escola que surgiu, que nasceu, o foco dela, o curso dela é direcionado para quem quer aprender a desenvolver aplicativos e jogos para celulares. Bom, isso aí é a maneira mais fácil de eu poder resumir. Aí agora vem alguns porquês, né? Mas por quê? Porque celular todo mundo tem um no bolso. Minha mãe tem 60 e tralá anos, meu pai tem 60 e tralá anos, tem celular no bolso. Usa o Waze, usa não sei o que, usa o WhatsApp, usa aquilo outro, então usa Uber, usa iFood. É uma extensão do corpo hoje em dia, exatamente. Você sai sem documento, mas no seu celular, porque os documentos estão dentro do celular. Você sai sem cartão, mas no seu celular, porque você paga hoje pelo celular. Sim. Né? Seu celular para tudo, né? Ele consegue ser profissional, consegue ser um assistente pessoal e consegue ser, inclusive, uma central de diversão. Ele consegue ser tudo ao mesmo tempo. É até perigoso, né? até Não te cortando, Muito. mas eu senti há um tempo atrás, eu fiquei com receio, porque quando aconteceu isso comigo, porque eu tava fora do Brasil e aí me deixaram no aeroporto de Orlando e eu esqueci o meu telefone no Uber, tá? Beleza, desci, a hora que eu olhei, meu telefone não tava lá. Cara, eu não tinha o telefone de ninguém que eu poderia ligar. Como é que eu ia falar com alguém? Eu tava em outro país, difícil até de pegar um telefone, de resolver de uma outra forma. E a hora que eu me vi sem celular ali, o cara do Uber tinha ido embora, eu falei, como é que eu vou entrar no Uber pra falar pro Uber que ele tá com o meu celular, né? que ele tá com o meu celular? Como é que eu resolvo isso? Onde é que eu ligo? Cara, foi desesperador, assim. Aí eu pensei, caramba, como a gente tá dependente. Total. Não tinha como. E aí eu pensei, eu não sei o telefone de ninguém de cabeça. Acho que ninguém mais sabe hoje em dia. É difícil, sabe o seu. Né? Talvez a sua mulher, talvez. Eu não sabia telefone nenhum. Aí foi cara, eu vou entrar num site pra ver o telefone do escritório de algum lugar, que eu também não sabia. Eu não sei o telefone do escritório de cabeça. O da central, eu não sei. Normal. Como é que eu entro no site? Não tenho celular. Cara, então assim, doideira, assim. E hoje em dia, por exemplo, aqui hoje no Brasil, o celular pra mim é carteira, o celular pra mim é documento, é carteira de motorista, é tudo. Estação de trabalho. É tudo. É tudo. É tudo. Você fica... Cara, você não fala com seus filhos, você não fala com ninguém, é loucura. É até... Por isso que eu falei, é preocupante. Porque você praticamente não tem... Você não tem vida quando você tá sem teu celular, assim, né? As pessoas estão... E eu fico pensando nos jovens, né? Como é que vai ser no futuro. Pra vocês vai ser ótimo. É Né? exatamente isso. É exatamente isso, né? Mas enfim, sem querer te cortar, pode continuar. Não, velho, você foi no ponto certo de que ia chegar já. E aí a gente vê isso potencializado muito quando o assunto são jovens. A gente já mais velho, eu lembro da minha mãe e do meu pai, com quase 70 anos. Faz tudo praticamente pelo celular, a gente faz tudo pelo celular. Eu ainda sou um cara que gosto muito do PC, porque eu desenvolvo, né? Então, o PC é uma ferramenta que é muito, muito útil ali. Então, para um Note e tal. Isso é legal. Os dois desenvolvem para aplicativo ou não? Sim. Legal, tá. E aí você tem o celular como uma ferramenta de apoio muito grande. Mas os jovens hoje em dia, eles fazem tudo pelo celular. É muito comum, né? Assiste e tal. Eles se comunicam todo pelo celular. Você escuta história de pessoas da mesma casa... Tá um no quarto, um na sala, ou se for 2 andares, se comunicando pelo WhatsApp, ele trocando mensagem, né? É assim, na verdade. É muito disso, Você né? vê que hoje não utiliza mais cartão também, né? Você chega no seu iPhone da vida lá, faz a leiturinha a leitura lá. ali já é. Não, em exatamente casa vai isso. chamar pra jantar, é isso. Quase isso. Ou Chamada de vídeo a família inteira. Tem um grupo da grito às família, vezes né? não funciona, não tão bem chega lá em quanto cima, a chamada, né? Bem por Isso aí. E aí você vê que tem espaço pra tudo isso, né? Alguém em algum momento pensou na Uber. A verdade é essa. Se eu te falasse há 15 anos atrás, Fred, falasse, cara, tô com uma ideia aqui que é o seguinte, você vai entrar com o seu carro, olha que loucura, você vai entrar com o seu carro, e você vai com o seu carro, você é um desconhecido, com o seu carro você vai dar
o transporte de uma pessoa do ponto A ao ponto B, uma pessoa que você nunca viu na vida. E pra essa pessoa, falar assim, ó, você que tá sem carro, tá sem ônibus, sem, sei lá, o seu transporte aí, eu vou te colocar dentro de um carro do estranho, tá? Que você nunca viu na vida, e você vai do ponto A ao ponto B. E eu só vou intermediar isso aí, você vai pagar mais barato que fosse um táxi. Diz que sequestro. Você tá entendendo? Aí qualquer pessoa, há 15 anos atrás, sei lá, né, ia falar assim, você é louco? Você é maluco? Você é retardado? Não faz sentido nenhum, né? Mas alguém foi lá e fez. Alguém foi lá e teve a ideia, né? Então, já existe aquele velho de estar lá, nossa, a diferença entre uma ideia mirabolante, né? Uma ideia muito boa, uma ideia que vai modificar o mundo, uma ideia que vai mudar uma situação de uma comunidade, uma sociedade, de um todo, e uma ideia idiota no resultado, né? Porque toda ideia é maluca, né? E a ideia do Uber, não sei se vocês devem saber disso também, mas você sabe que ele foi criado porque o cara ficou com raiva, né? Ele tava acho que na França, eu lembro se era França, ele tá assim, mas era Europa, ele né? Ele tava com a França com a namorada e ficou horas tentando pegar um táxi, pedir um táxi, não conseguia, não chamava, a ponto dele, assim, ficou cansado, assim, horas ali, sentou na sarjeta e falou, cara, nunca mais vou passar por isso. Aí ele saiu dali e criou o Uber. Bolou. Então, assim, tem muito disso, né? Às vezes a solução, ela nasce a partir de um problema, né? Ou de uma demanda, né? E o caso da BMS é justamente esse. Existe uma demanda, porque alguém vai fazer o próximo app que você vai usar pra caramba. Qual que é, eu não sei. Alguém vai fazer. Sabe? Então já tem muitos apps aí que estão aí bem estabelecidos. O Uber é um deles, o iFood, entre outros. Mas alguém vai fazer esse próximo app. O que vai fazer esse próximo app ainda não sabemos. Mas alguém vai fazer isso daí, tá? E a ideia, né? Nossa ideia é que a gente consiga, no mínimo, colocar pessoas no mercado que estejam prontas a serem essa pessoa da próxima ideia de 1 bilhão. É mais ou menos isso. A gente teve o Singu há pouco tempo, né? Como? O Singu lá, que aplicativo de beleza. Sim, entende? Então, assim, sempre tem uma coisa nova. Se você olhar, o Spotify é um exemplo. Hoje em dia todo mundo usa. Loucura também. Ninguém, se você fosse pensar isso lá atrás. Saca? Eu lembro da época, assim, eu gosto bastante. Netflix, pô, eu gosto bastante de rock. Eu lembro que o Metallica fazia várias campanhas, processava o Napster lá, da época que tinha os compartilhamentos de música, os caras não gostavam, os caras processavam e tal. E hoje em dia, qual artista que vai ficar fora de uma plataforma dessa? É loucura, entende? Assim como você vê assim num bairro, qual restaurante vai ficar fora do iFood? Pode ser ali um problema, sabe? Entende? Então, tá aí. A verdade tá aí. Os aplicativos são necessários e aí eu não vou entrar nem em alguns outros métodos, como por exemplo jogos. É um exemplo muito claro disso, falo porque desenvolvo jogos também, e é uma coisa que não concorre uma com a outra. Se você olhar um Uber ou um 99, você como usuário pode ter os dois. Você vai escolher se você vai ou no Uber ou no 99, você é uma pessoa só. Mas você como, por exemplo, um usuário jogador, você não precisa escolher entre o jogo A e o jogo B. Você vai jogar o jogo A, o jogo B, o jogo C, o jogo D. Quem é jogador joga muita coisa. Então tem muito espaço para isso daí também. Tem muita gente com muita ideia boa que cresceu vendo jogos, cresceu jogando, cresceu... fala, caramba, se um dia eu pudesse, eu faria meu jogo de tal jeito. Caramba, isso nesse jogo é muito ruim, a gente escuta muitos dos alunos, né? E aí hoje ele tem a oportunidade de fazer o jogo dele, né? Ele tem acesso a isso e aí ele vê que não primeiro, né? Não é tão complexo, também assim como fala, pô, preciso estudar. Não é só eu clico lá em 3 coisinhas e o jogo tá pronto, né? Preciso estudar. E aí onde que ele estuda, por exemplo? Estuda na BMS. Mas aí quando a gente fala, só para entender, né? Quando a gente fala dos cursos de vocês, porque a gente fala hoje de aplicativo, existem aplicativos e aplicativos. Perfeito. Né? Jogos, por exemplo. Eu acredito que fazer um joguinho ali da cobrinha, né, que a gente tinha no celular, um jogo às vezes até um paciência de cartas e tal. Graficamente é simples. Agora, você vai montar um jogo mais complexo, né? Tem os medianos ali, um Candy Crush, mas você vai para um Crash Royale, você vai para um Poker Star, você vai para um jogo que ele é monetizado, que rola grana, que tem compras, que gere uma carteira ali para um cliente, que tem um dinheiro ali, Sim, que se perfeito. aquilo se perder, aquilo vai dar um problemaço. Eu entendo, obviamente, que você precisa de uma equipe para fazer isso, né? Você não vai conseguir a mesma coisa. Você vai construir uma casa, vai construir um prédio de 50 andares, você vai precisar de mais gente. Mas esse cara que sai da tua escola hoje, qual que é o nível dele? Ou seja, ele consegue entrar num projeto desse maior, falando de jogos, por exemplo, ele consegue entrar num projeto de aplicativo maior, onde você tem que, igual o Uber, por exemplo, você fala, vamos fazer um Uber. Eu sei que hoje você tem muita coisa também, que você pega um código ali mais ou menos pronto, você compra alguma coisa que já tem uma base, mas o cara conseguiria fazer nesse nível, ou seja, porque você tem muita complexidade ali que não pode falhar quando você fala de um Uber, né? Você tem toda a parte de mapa, você tem toda a parte de geolocalização. Então, assim, é complexo. Qual o nível
que esse cara sai hoje da tua escola? Ele sai para arrumar um emprego num lugar desse? Se ele quiser empreender, ele consegue fazer um negócio desse tamanho? Perfeito. Como é que funciona? Excelente Boa pergunta. pergunta. Basicamente, a gente pega o cara do cru e leva esse cara até o intermediário. Eu sou muito Intermediário, Isso, tá. muito direto nesse ponto. Ele fala, pô, mas o cara não é avançado. Não, avançado só vem com o tempo. Não existe escola nenhuma, não existe formação nenhuma que faça você sai daqui avançado. Não sai. Não sai, porque a experiência, o dia a dia, na hora que ele fizer o código, compilar e der um errão vermelho na cara dele, ele falou, tá, peraí, é só na hora da prática mesmo que ele vai sentir o drama mesmo. E ele fala, caramba, isso aqui foi aquilo que o professor falou aquela vez, caramba, que era aquela variável que eu não declarei e tal. Então tem, o cara que é avançado é a experiência que termina de dar, é a cerejinha do bolo ali pra ele. Isso é muito claro, né? Mas o básico intermediário, sem sombra de dúvida. E aí, às vezes as pessoas falam assim, caramba, é ultra complexo fazer um Uber, por exemplo, é um exemplo muito bacana. Mas o que tem ali, por exemplo? Ah, falou de geolocalização, plugin pronto pra isso. Eu preciso saber implementar isso. Eu preciso saber integrar isso. Pagamento, que eu acho que é mais pesado que você falou do exemplo do Poker Start, assim como tem no Uber também, tem carteira e tal, né? Eu já integro direto com a API do banco. Eu não vou ficar com essa responsabilidade. Eu faço a minha parceria com o PagBank da vida ali, com qualquer outro ali, o Banco Itaú, não importa, o Santander, sei lá. Faço a parceria, eles têm a API de integração, só preciso fazer com que as minhas variáveis conversem com as variáveis. E aí o que o aluno precisou aprender nisso tudo? O que ele aprendeu lá, o que é uma variável? As APIs, as integrações. Entendeu? Então ele precisa fazer isso, conseguir entender todo o conceito, como que ele usa a ferramenta, como é que ele entra lá, como é que ele resolve problemas, como é que ele coda, né? Como é dito no popular de quem programa, como é que ele faz ali o código e faz com que essas integrações funcionem. Agora o cara fala assim, poxa, entendi, mas aí eu vou usar a linguagem Java, pô, aprende lá na BMS, vou usar o Kotlin, que é uma linguagem muito usada, que é como se fosse um Java mais simplificado, super poderoso. Pô, aprende lá também. Pô, aqui a gente desenvolve aplicativo usando Android Studios, que é uma ferramenta que ele aprende lá também. Eu tô fazendo jogos, então eu tô utilizando uma ferramenta mais simples, assim, que é um pouco mais democrática, mais leve, que é uma Construct, por exemplo. O cara aprende lá com a gente também. Poxa, eu quero fazer ali um jogo que é um pouco mais bonitão, com uns gráficos 3D, uns efeitos especiais, então eu tenho que partir para uma outra ferramenta. Ensine Unity aí, gente, ensine Unity lá também. Tu entende? Então a gente tem muitas ferramentas. A nossa proposta é ser sim uma escola generalista dentro desse segmento, porque eu ensino ferramentas diferentes. Você não vai encontrar um profissional que ele é fera em Unity, ele é fera em Android Studios, programando em linguagem Java, em linguagem Kotlin, ele também é fera em Construct, mete ali o JavaScript e tal. Não, mas o aluno ele vai ter visto várias ferramentas e em alguma delas ele vai se especializar. Assim como, por exemplo, alguém que fez medicina, né? A faculdade específica para o cardiologista, a faculdade de medicina, e ele tem a especialização. Ele se torna lá um cardiologista depois. Ele fez a faculdade de medicina, ele se torna lá um endócrino depois, se torna lá depois precisa da residência para poder ficar melhor, né? Mais ou menos isso. Então, a pessoa, né, geralmente o garotinho que a gente forma lá, né, fala garotinho porque a garotada com a gente começa com 11 anos, a grande massa nossa vai de 11 a 17, temos alunos que são mais velhos, né, é um ponto até curioso, porque a gente tem alunos lá de faculdade, que faz faculdade de sistemas, que faz faculdade de ciência da computação, engenharia da computação, e procura a gente. Você fala, Cleiton, não faz sentido para um garoto de 11, 12 anos, 13, eu entendo você, mas o cara já mais velho, né, que tem talvez a tua idade, um pouco mais novo, tá, que faz faculdade, por que esse cara te procura? Porque é muito comum, quando você tem ali um nível, seja um curso técnico superior, existem algumas amarras de carga horária que você é obrigado a cumprir. E às vezes o cara precisa, porque ele tá num trabalho, ele quer arrumar um trabalho, ele precisa daquele conhecimento D e C. O A e B ele tá tendo ali na faculdade, mas ele precisa do D e C. Só que esse D e C para ele na faculdade vai chegar só no terceiro ano de faculdade, só no quinto semestre, no quarto semestre, mas ele precisa para agora. O chefe dele lá no trabalho dele já tá pedindo para agora. O projeto que ele tava desenvolvendo, ele empacou. Mas aquele conhecimento ele só vê depois. Então, ou até começar a trabalhar para pagar a faculdade, né? Exatamente. E aí, por exemplo, ele cai numa BMS, encontra a gente, fala, caramba, isso aqui no quinto mês, no sexto mês já tô vendo essa ferramenta. Caramba, no sétimo mês eu tô fazendo tal coisa, eu consigo aprender a fazer um e-commerce em menos de um ano. Então ele começa a ter essas percepções, entende? Fala, caramba, eu preciso disso daqui. Né? Não que a faculdade descarta, muito pelo contrário, eu fiz faculdade, sou formado, recomendo que as pessoas façam, é bacana, sim, você faz o network, muito bacana, mas quando você vai pra ferramenta prática da coisa, pra coisa que puder acontecer mesmo, aí muitas das vezes é por isso que a gente tem alunos lá que nos procuram, né? A gente tem o nosso processo de parceria, que a gente vai direto, oferta para o pessoal que faz ali um nível superior, ou até mesmo escolas técnicas ali de São Paulo, ali procuram a gente procura, faz a parceria ali, palestra lá dentro, mostra a possibilidade de mercado para eles se interessam, assim como tem gente que vem atrás de nós, porque às vezes
ele é o primo mais velho do garoto de 14 anos que tá na escola lá. E ele fala, deixa eu ver o que você tá aprendendo, assim, acontece isso. E aí vê lá, caramba, tem tudo isso na escola do meu primo de 14 anos e eu na faculdade não vi isso ainda. Tipo, imagina, eu consigo entender. Imagina você com 26 anos, fala, caramba, tô pagando faculdade, não sei quanto que é o custo da faculdade do cara, 700, 800 reais, 900 reais, não sei quanto que é. Tô pagando e só vou ver isso aqui no meu 5º semestre. Meu primo, em menos de 2 anos, vai ver todas essas ferramentas aqui. Tem ferramenta que eu não vou ver na faculdade. Então tem essa sensação, né? Mas tudo isso por quê? Porque é um mercado que move e puxa. Né? Como você falou, pô, fico até meio assim, perdi meu celular, é até assustador às vezes, né? Mas é um caminho sem volta, né? Hoje não há, né? Porque a menos que tenha uma guerra, uma terceira guerra mundial aí que acabe com praticamente todo o planeta, a gente não vai ter mais recurso tecnológico, né? De resto, não tem. A gente vai usar isso cada vez mais. Viu? Até assim, né? A primeira coisa que o pessoal ia reconstruir era vamos restabelecer os celulares, né? A primeira coisa, né? Acrescentando um ponto do que você está falando, um dos pontos que fez a gente abrir a BMS também foi a questão da mão de obra. Hoje existe uma falta muito grande, mas muito grande. Tanto que o Cleidson vai lembrar, na primeira semana, no primeiro mês de abertura da BMS, que a gente colocou a fachada lá, né, Brasil Mobile School e tal. Senhor Sérgio. Seu Sérgio, né? Sérgio. Seu Sérgio é um empresário, né? Dono de um negócio, né? E ele justamente bateu na nossa porta lá, tudo bem e tal. Aqui vocês são escola do quê? Mobile ali e tal, é programação? Que ele é da área, né? Sim, somos de programação e tal. O nosso curso é esse, assim, assim, assado. A gente apresentou a grade. Cara, então eu achei meu celeiro. É com vocês que eu quero contratar. Vocês não têm ideia do quanto tá difícil achar mão de obra. Eu tenho uma equipe de programador, estou perdendo minha equipe porque eles recebem uma proposta do exterior e eu não consigo encontrar. Não consigo encontrar. Então, cara, tá aqui meu cartão, né? Quando que o garoto vai chegar em tal etapa, porque é isso aqui que eu preciso, tal. Aí eu te falo, Fred, não foi só ele. Vários outros, inclusive a gente tem uma lista hoje, tal, que a gente direciona os nossos melhores alunos, né? A galera sai empregada, então. Assim, eu nunca gosto de prometer um emprego pra ninguém. Não posso, né? Que depende muito do potencial do jovem, né? Depende muito do quanto ele apresenta. Isso. A gente tem um processo interno de monitoria, tá? Onde a gente, né, faz um trabalho diferenciado com os melhores alunos, tal. Então, se existe a oportunidade, a gente pega o Joãozinho, vai lá, você vai passar por um processo seletivo, você vai ser avaliado, apresenta o que você aprendeu. Mostra o portfólio. E se você passar, a vaga é sua. É basicamente isso. Legal. A gente só levanta a bandeira de garantir, porque às vezes o aluno lá, eu não sei nem se ele vai ser um aluno nota 10, né? Às vezes ele entra todo empolgado, mas ele é um aluno nota 5, nota 4, né? E ele vai pro processo seletivo, vai fazer um teste desse. Passa. Entendeu? É isso aí. Mas assim, as oportunidades tem. E aí não só para se colocar dentro de empresas, né? Como um CLT, por exemplo, que é o que muita pessoa almeja em vários momentos. Mas também na linha do empreendedorismo. Você imagina o seguinte, a gente sempre dá o exemplo do iFood, né? Mas imagina se você tem uma pizzaria, Fred. Quanto que você paga pro iFood em cada operação? Se eu não me engano, são 30% ou 32%, né? Depende da negociação, se eles entregam ou não. Isso, mas geralmente gira em torno disso, né? Uhum. E aí você fica pensando, caramba, se eu tivesse um negócio de, né, uma hamburgueria, uma pizzaria, um negócio no ramo alimentício, eu com certeza estaria no iFood, mas sem sombra de dúvida, porque é um marketing incrível. É um marketing incrível. Eu tô entregando panfleto sem precisar imprimir panfleto. Vamos encontrar ali e tal, legal. Mas cada vez que alguém pedir isso no meu restaurante, eu junto ia colocar ali, ó, falar, baixe meu app exclusivo. Só que eu preciso ter um app exclusivo. E quem é que faz? Se eu tenho uma hamburgueria, eu sei fritar hambúrguer. Sei fritar batata, sei montar o lanche, sei fazer isso, né? Eu não sei fazer o app. E aí eu preciso contratar alguém para poder fazer esse app. Né? E se eu pensar num app ultra simples ali, você vai pensar em 42, 50 a 60 mil ali para poder fazer um app simples desse. Simples, muitas aspas aí, né? Não desmerecendo o trabalho de programação porque é pesado. Mas você olha que um trabalho de mais ou menos 45 dias, vamos colocar assim, então 60 dias, vai, totais, então 2 meses assim, você consegue fazer um app, por exemplo, no ramo alimentício. Né? Menuzinho, pedidos com espaço para o empreendedor lá, o dono do estabelecimento, colocar novos lanches, novas pizzas, novos pratos, enfim, né? Fazer todo o processo, clubezinho lá de fidelidade, compra 10, ganha 1, tal, fazer toda a brincadeira. E aí você não vai pagar mais 32% pro iFood. Você não vai pagar mais isso. Então é uma jogada muito inteligente que um dono de estabelecimento do ramo alimentício faria, por exemplo. Mas ele precisa ter esse app. E aí onde que ele vai... Quem vai fazer esse app? Pode ser meu garoto de 14 anos lá. Pode ser minha menininha lá de 15 anos lá.
Que ela vai fazer, fala, pô, ela não tem nem idade ainda pra ser uma CLT e tal, e ela já pode fazer? Pode, o que impede? Aí você acerta com os pais lá e vê como é que resolve isso daí. Agora, deixa eu te falar, sem dúvida a gente entende que é um ramo promissor, a gente entende que há uma falta de demanda profissional, desse tipo de profissional, então o negócio a gente sabe que funciona. Vocês recentemente formataram o modelo de negócio de vocês para franquia. Perfeito. Como que funciona esse modelo hoje? Tem mais de um modelo? Quanto custa? Vamos falar de números agora. Vamos falar do modelo de franquia. Para quem está ouvindo o nosso podcast e de repente fala, pô, eu quero entrar nessa, eu quero ganhar dinheiro com isso também. Esse negócio de tecnologia e educação é bom, né? É. Cara, é bom mesmo. Tanto que a gente pensou em duas possibilidades. Nós estamos trazendo, né, na nossa formação de franquia, nosso modelo de franquia, 2 tipos de franquias diferentes. Vai falar que, já sei, né? Uma escolona e uma escolinha, né? Não. Vai ser uma escola presencial, unidade física da escola, como nós temos a nossa lá na capital, São Paulo, e o formato online. Então, o formato online, nós estamos colocando esse formato no mercado, onde a pessoa ela vai poder fazer ali a captação e a venda direta do curso online da BMS para pessoas do Brasil inteiro. Esse é um modelo. Então a pessoa pode dizer, caramba, Cleiton, então é verdade. Não precisa ter escola, então. Não precisa necessariamente ele ter o ponto físico. Às vezes a pessoa fala, pô, eu não quero, eu queria fazer um negócio, eu quero aqui, sei lá, juntar 2 pessoas, pô, vou investir pro meu filho poder trabalhar, vou investir pra minha filha poder trabalhar, vou investir aqui pro meu irmão, pro meu sobrinho e tal. Só que, poxa, não quero ter uma escola física, não penso nisso. Vai ter esse modelo que é o modelo que a gente chama da escola online. Então ele vai ser dono da própria carteira dele. Então ele vai ter uma escola sem precisar se preocupar com computador, sem precisar se preocupar com professor, sem precisar se preocupar com o conteúdo que vai ser selecionado. Por quê, Cleiton? Como é que assim? Uma escola online tem que dar aula, né? Porque as aulas vão ser gravadas. Aí tá um outro ponto, outro diferencial que a gente está trazendo para o nosso formato, né? As nossas aulas serão todas ao vivo. Só que o grande ponto, que é a grande bandeira que a gente sempre vai levantar, o know-how que a gente tem academicamente falando, tanto o Douglas quanto eu e o nosso time que nós temos lá, nos incomodou a ideia de pensar de simplesmente só falar assim, online, não, online tá aqui, concentrado com a gente. Então a central das aulas online são todas concentradas em nós. Todas a franqueadora. Exatamente. A gente é muito chato com a qualidade. Tá, então o primeiro modelo é um modelo onde... Então são 2 modelos. O modelo onde ele monta uma escola, vamos falar dele daqui a pouco melhor. Perfeito. E o outro modelo onde ele é basicamente um vendedor. Eu diria diferente, cara. Eu diria que ele é um bom gestor de carteira. Porque é isso que ele vai fazer. Ele vai montar uma carteira para ele vai ganhar na recorrência. O vendedor, ele ganha uma vez. Ele vai fazer a venda, sim, vai ser remunerado pela venda, mas eu vou dar aula para esse aluno lá na minha central, eu que vou me preocupar com o professor, eu que vou ter os custos com os encargos trabalhistas, 13º, férias, a contratação, ficou doente, sou eu que coloco o professor no lugar, sou eu que retreino, né? Todo esse processo. E ele vai receber um pedaço dessa mensalidade também. Então, se ele está montando uma carteira para ele. Então, se ele vendeu certinho ali, o curso é assim, assim, assado, esse é o segmento, atua assim, assim, assim. A pessoa fala, quero. Então, ele vai ter a remuneração dele por ter sido vendedor desse processo, desse contrato. E vai ter ali a recorrência, que é um curso específico por online, são 12 meses. Então, ele vai ter ali 12 meses de mensalidade que esse cliente vai pagar para ele também. Legal. Quanto que esse cara, vamos falar primeiro do começar do mais barato, acredito eu. Quanto que esse franqueado que vai vender, que vai gerir a recorrência, que ele não precisa ter um escritório, acho que ele pode trabalhar home office. Trabalha de casa, ele precisa do celular, né? Se tiver o computador, facilita. Se não tiver, só o celular dá. Dá um pouco de trabalho, mas dá, entende? Mas se tiver um computadorzinho básico mesmo, pode ser o PC da Xuxa lá, que resolve, Qual que é o investimento dele, então? Cara, é investimento baixo, tá? Não é investimento muito alto, tá? Ele vai fazer um investimento ali, né, menor do que 50 mil reais. Ele vai ter todo esse suporte nosso, toda essa estrutura nossa. E ele vai ter ali uma crescente. Se ele trabalhar assim, vamos dizer, sem esforço, sem loucura, tá? Sem loucura, sem esforço. Trabalhar tranquilinho, ele vai ter uma crescente mês a mês na carteira dele de aproximadamente 3 mil reais. Então, você coloca isso no acumulado... Sem o custo nenhum. Qual que é o custo dele? O custo dele é ele existir e trabalhar. Quanto é o curso? No online? R$200 por mês. A matrícula, desculpa. 150. E por mês ele paga R$149,90. 150 para arredondar. Tá, então você tá me dizendo que ele vai investir menos de 50 mil reais, aí pensando já em taxa de franquia, em capital de giro, capital de instalação. Valor final dá menos de 50 mil reais. Então ele vai investir 50 mil reais
e vai ter direito a poder vender esse produto e os alunos dele poder fazer isso online. O aluno vai pagar 100 e poucos... é barato, né? Por um curso desse. Tá. Muito barato. E aí ele vai pagar 100 e poucos reais por mês. E aí, na média... Então você acredita que esse cara vai conseguir incrementar ali e fazer 20 vendas por mês, é isso? 20, assim, como eu disse, ele indo bem tranquilo. Porque se for analisar, se a gente tem de dias úteis no mês, a gente tem mais do que 20. Se ele fizer uma por mês, dá mais do que 20. E né? fora que o nosso processo também, a gente tem todo um processo de treinamento montado, né? Que o segredo da coisa não é só vender, mas é reter. Então a gente precisa reter o que nós temos. Por isso que, bem colocado pelo Cleidson, nós concentramos as aulas na nossa central. Porque nós somos chatos. Viemos de sala de aula, a gente sabe, né, o que é qualidade. Então, mas tem as ações do franqueado também. Então, ou seja, tem todo um treinamento, né, do passo a passo, o manual, aonde ele seguindo bonitinho, ele vai conseguir reter muito bem os alunos dele. Com isso, o faturamento dele aumenta. Tá. E aí, então, a gente está falando, vamos falar de números. Você acha ali, então, que ele vai incrementar ali R$3.000 de faturamento bruto, tá falando no mês ali, né? De venda. Que ele cresce, né? Assim, não é que ele fatura só 3 mil, tô imagina. Das Primeiro mês você né? fez 3. Segundo é 6, terceiro é 9. Isso aí, você vai ter um acúmulo aí. Você faz essa conta e fala, caramba, em 12 meses é um número bonito. 36 mil. É isso aí. E desses 36 mil, quanto fica para ele? Não, esse cálculo já é com o valor que ele consegue trabalhar por atingir. Ah, já é o dele. Entendeu? Se ele, é por isso que tem que fazer a carteira e manter a carteira. Legal. Entende? Por isso que a gente dá extremamente esse suporte, porque do nosso lado a gente vai entregar a aula. Então o retorno é muito rápido, né? Se for ver. É rápido. Tá. Nesse formato Então você quer dizer, o cara entrar hoje ali firme, ele consegue, é factível ele vender ali 20 cursos por mês, retendo isso, tá vendendo um pouquinho mais, mas isso. Reteve 20 ali, em um ano ele tá com 36 mil de salário trabalhando de casa. Pode fazer até mais, mas sim, vamos nessa linha aí. Por quê? Porque a matrícula ele vai sempre continuar fazendo. Sim. Então ele sempre vai fazer. E na matrícula ele ganha mais. Porque o esforço maior, né, no momento de encantar alguém, de mostrar a proposta de um curso para alguém, é de quem tá ali conversando, que tá fazendo ali a venda da matrícula. Então é justo que ele fique com um valor maior, né, na matrícula, que já tem um valor maior em comparação com a mensalidade, 200 para 150 para a gente poder fazer a conta redondinha. A gente fala que pode ser mais porque vai depender muito do franqueado, do quanto ele vai se doar dentro do processo, né? Então, se ele seguir o passo a passo direitinho, ele sabe que ele tem que ir atirar nas escolas, ele tem que fazer parceria nas escolas, ele tem que captar lead, né? Não é só escola, mas às vezes ele pode ali colocar um time de pesquisa de rua para ele, vou pagar aqui porque vai valer a pena, porque esse lead eu vou converter em matrícula depois. Então, tem toda uma estrutura montada que se ele seguir, ele alcança e consegue até passar. E ampliar, é isso aí. E na loja física, quanto que ele investe? Aí ele tem que montar uma estrutura, né? E aí geralmente todo mundo pensa que vai ser um negócio muito caro, né? Fala assim, caramba, loja física então, com assusta, né? Vai custar muito, né? Mas não é um valor alto, tá? É um valor relativamente baixo em comparação com outras franquias. Fala porque a gente viu, né? Algumas outras franquias que são franquias educacionais também, bastante, né? Que são duas dores, né? Que a gente foi ver. Se o investimento era muito absurdo e como que uma pessoa que tem uma franquia, né? De educação, o quanto que ela se sente, né? Com suporte ou sem suporte, né? Então você para e pensa assim, poxa, caramba, tem escola aí que cobra, sei lá, por exemplo, 500 mil, 450 mil, 600 mil, né? E a pessoa não tem o suporte. A gente fala que a gente teve um contato muito próximo com muitas pessoas franqueadas de algumas redes, né? E a pessoa tinha ali uma dor muito grande, né? Do abandono, fala, caramba, eu coloquei ali 500 mil e tal. E o mais importante, né, que a gente percebeu, a dor da pessoa não era ter colocado os 500 mil. Era 480, entra lá 1000, né? A dor da pessoa não era essa. A dor da pessoa era ter colocado isso e não ter o suporte, né? A gente falou, caramba, se a gente der o suporte que a gente sabe dar. A gente fez isso a vida inteira, treinando pessoas, preparando pessoas, formando pessoas. E se a gente cobrar, né, montar um plano que seja realmente acessível, falar, pô, caramba, será que a gente consegue montar uma franquia ali numa escola com menos de 300 mil? Aí vamos poder, caramba, a gente montou a escola aqui, a gente custou tanto pra gente. Se o cara quiser ter uma escola grandona como a nossa, a escola é grande, são 4 salas de aula e tal. Se o cara quiser ter tudo isso aí, porém, também o potencial de faturamento dela é mais alto do que alguém que vai investir ali na casa, né? Vamos colocar ali mais ou menos ali 230, 240 mil reais, que é o que hoje custa pra poder ter uma franquia da BMS. Nesses 230 mil reais tem tudo também. Taxa de franquia, capital de giro, capital de instalação, tudo. Exatamente. Então todo o custo tá aí dentro, até com o primeiro laboratório dele, inclusive, montado. Porque a gente, quando abriu a escola, isso foi um ponto muito importante. A gente abriu
E não tinha o primeiro laboratório montado. E eu falei assim, cara, isso não é possível. Vocês estão falando que vocês faziam a matrícula na escola sem ter os computadores lá? Tem. É exatamente isso. Né? E aí, nesse plano, pra não ter o risco do cara chegar e falar, chegou o momento da aula e eu tô sem computador. Já tá no plano, tem que ter o computador certinho, tem que ter tudo bonitinho lá. Então, e o número, inclusive, projetado para ele realizar de resultado, assim como nós seguimos na linha do online, é um número muito baixo. Quando a gente fala baixo, não é desmerecendo, desfavorecendo o trabalho, mas a gente entende que a cobrança que o Douglas faz pra mim, que eu faço pro Douglas, do resultado que a gente tem que dar na nossa escola. Porque nós viemos de escola, trabalhamos com isso a vida inteira. É normal a gente objetivar fazer números de 150, 160, 170 novas matrículas por mês, por exemplo. A gente busca números altos. A gente viveu disso e a gente tem uma estrutura grande. Nós escolhemos ter uma escola que é o dobro do que uma franquia precisaria. É o dobro, até o triplo até da situação, né? Cada dimensão do prédio, tudo isso aí, né? Número de pessoal trabalhando. E aí e o plano que funciona numa franquia, né? O plano que funciona. Planinho enxuto. Smart, né? Smartzinho, não precisa de muito funcionário. O cara cresceu, foi bem. Tá lá, tá indo bem. Ele está chegando lá em 400, 500 alunos dele na carteira dele. Já tá com o sorriso dele, vai estar de orelha a orelha. Mas fala, cara, fui na matriz, aí visitei vocês. Como é que eu faço pra ter esse tamanho? Eu falo, eu vou te mostrar esse plano aqui, ó. Aí você faz isso. E aí o cara vai ter que ampliar mais ou menos essa linha que o Douglas falou. Poxa, eu colocar então mais uma pessoa poder fazer parceria. Eu vou aumentar o meu turno de atendimento. Então, eu sou um cara que quero fechar minha escola 5 da tarde. Tá bom, cara. Vai dar tudo certo, não vai dar errado, vai dar um lucro excelente. Agora eu quero estourar, quero subir muito o meu lucro. Pô, se eu colocar aqui o horário até as 8 da noite, eu consigo abrir mais 2 turmas, né? Cada turma é 1h30, então eu vou dar 5 às 6h30, 6h30 às 8. Você faz a conta, sai quantos aí você vai falar, caramba, olha o tanto de dinheiro que eu tô perdendo. E aí então tem muito disso, né? A pessoa, porque a gente sabe que nós teremos perfis e perfis de pessoas diferentes interessadas. Então tem gente que fala assim, poxa, cara, eu tô no momento da minha vida que eu não quero mais trabalhar até 8 horas da noite, cara. Tô no momento da minha vida que eu quero 4h30 da tarde, 5 horas eu quero encerrar aqui. Quero que minha última turma termine 4h30, para 5 horas eu baixar as portas aqui, sossegado, tal, tô no momento... E tá tudo bem. Assim como vai ter gente que vai até ver se tem mais o perfil do Douglas e o meu, que, pô, cara, quero trabalhar até 8 da noite, até 8h30 da noite, e vai embora e vai fazer resultados e números maiores. Quanto que fatura uma loja? Quanto vai faturar uma escola? É isso que eu ia falar agora. Né? O nosso perfil é de trabalhar, né? A gente gosta de trabalhar, essa é a nossa missão. Né? E para você ter uma ideia, Fred, hoje a nossa unidade, ela tá beirando faturamento anual aí de 3 milhões. Então por quê? Porque de fato o negócio ele tem potencial. Com uma margem de quanto? 32, 33% mais ou menos. Legal. Então deixando ali... até 35%. Deixando ali quase 1 milhão, então. É isso, não, acumulado do ano, perfeito. Tá. É isso aí. Então, ou seja, dá para fazer nesse formato um pouquinho mais enxuto, horário até às 5? Dá. Mas se você quer mesmo faturar, vem no formato aqui, ó. Mas se eu quiser adaptar o formato para esse outro, tá tudo certo, nós vamos te dar o suporte. Porque, de fato, uma dor que nós levantamos do mercado é a questão do suporte. Então, por isso que isso a gente está investindo muito pesado. Que é o acompanhamento ali e tal, para que o cara consiga engajar o negócio dele. Porque ele engajando é o nosso sucesso. O sucesso dele é o nosso. Entende? É isso. Você imagina você, assim, um cara que teve uma barraca de feira, barraca de frutas, né, durante 25, 30 anos no mercado municipal. Herdou lá do avô, o avô passou pro pai, ele herdou, tá 30 anos com o negócio lá. E aí o cara se encanta, né, e fala, caramba, quero comprar uma franquia da BMS. O cara nunca foi de escola. E geralmente, né, não vou falar que é uma regra porque eu não conheço todas as franquias de escolas, mas o que a gente escutou de pessoas de redes diferentes, que são franqueados, né, de redes diferentes de escolas, é que você simplesmente assim, ó, como se fosse, tá aqui um chumalhaço de manuais, né, hoje em dia, né, você tem até vídeo, tem coisa online, assim e tal, tá aqui só isso e as pessoas, quem é o CEO, sei lá, o time de suporte ali, não é nem acessível. É ruim, né? Não, tem que mandar um e-mail. Caramba, um e-mail, cara, pode me ligar ou liga pro meu time aqui. Porque a gente não vai falar, os caras estão falando isso aí porque tá no começo, né? A gente já tá. Primeiro que a gente tá no processo e, junto com isso, nosso time já tá formado para isso. Então a gente não vai assim, não tô amarrando no Douglas, amarrando no Cleiton. Se a gente morrer amanhã, a BMS continua e as franquias continuam. Normal.
Isso a gente pode ter uma certeza, porque o nosso time já foi preparado para isso. Nós temos assim 3 cabeças, né, abaixo de nós lá, muito bem já preparados para poder fazer 3 não, 4, né, para poder fazer a coisa acontecer. Caso imagina, pode acontecer, a gente não sabe Claro. de manhã, né? Eu até mesmo assim, pô, aconteceu uma coisa só comigo. É uma carga muito pesada só pro cara tocar sozinho, mas ele tem um time de suporte lá, ou que fosse o contrário, né? Então isso é muito importante, a gente sempre bateu muito nisso. Quando a gente se convenceu a falar, cara, o modelo de expansão que a gente quer ir é franquia. Porque lá atrás a gente falou, cara, vamos franquear não, tal. Porque nós trabalhamos em 2 grandes redes que não franquearam nunca. E tá tudo bem. Mas a gente falou, cara, e se a gente for pra franquia? Ah, mas tem essa dor, porque já tinha, né? Conheci o pessoal já. Falou, cara, a gente pode sanar essa dor. A gente pode não ser igual a essas outras franquias. Vamos fazer diferente. Porque pra mim é muito mais vantagem, muito mais inteligente. Ah, abriu uma BMS lá em Manaus, abriu uma BMS lá em Palmas, abriu uma BMS lá em Campo Grande. Eu quero que essas BMS sejam um sucesso. Eu quero abrir meu site e ver lá 100 unidades BMS. É isso que eu tô atrás. E o pessoal trabalhando como se fosse dele, né? Porque Exato. o Isso franqueado, aí, é isso. ele investiu ali, colocou o dinheiro É ali. isso, na verdade é dele, né? Só tô Sim. emprestando minha marca pra ele. É isso. Pessoal, bom, eu queria, pra gente já caminhar aí pra finalizar, que vocês aproveitassem esse final agora pra falar pra quem tá querendo empreender, né? Um pouquinho, sei que vocês já falaram bastante sobre o negócio, sobre o modelo de negócio, mas poder deixar um recado final aí pra gente, pra quem quer empreender e pra quem tá pensando em empreender, o porquê escolher a BMS. O que vocês estão oferecendo para esse cara hoje como diferencial para ele falar assim, cara, quer empreender, vem com a gente, vamos fazer isso junto, porque a BMS pode te oferecer isso, né? Então, se vocês puderem aí finalizar falando um pouco, né, como se fosse falar diretamente mesmo a um futuro franqueado. Por que BMS? Cara, acho que até pra resumir, a gente conversa bastante, né? A gente tem bastante sinergia. E pra resumir, cara, e ser certeiro, é a inovação. Eu acho que a grande bandeira que hoje a gente pode levantar na BMS é a inovação. Porque a gente inovou quando trouxe um curso que ninguém imaginava que existiria. A gente. Até coisas simples, cara. Coisas simples que as pessoas de outras grandes redes que nós passamos tal. Não queria mexer. As pessoas, às vezes não dá pra reinventar a roda. Cara, eu consigo reinventar a roda assim, que essa roda vai ser mais bonita, essa roda vai ter uma aerodinâmica diferente, vai rodar mais rápido. Eu vou reinventar algumas coisas sim. Então coisas que parecem bestas, mas fazem toda a diferença. Por exemplo, um aluno pro computador. Pra gente é incabível a concepção da ideia de trabalhar com 2 alunos pro computador. Não entra na nossa cabeça. E aí você fala assim, Cleiton, mas isso aí é básico, né? Até pouco tempo, várias e muitíssimas, tá? Escolas não estavam nesse formato, tava 2 pro computador. Atrapalha o processo do aluno ali. Então, tem que pensar nisso. Poxa, Cleiton, o que mais que você conseguiu inovar? Eu inovei, né? Quando eu falo BMS, tá? Inovamos na comunicação com os pais dos alunos. O que você vai fazer diferente? Pô, tá aí o WhatsApp, telefone, o que você inventou? Inventou um novo telefone, telepatia? Não, mas a maneira como a informação chega ali pro pai. A maneira como a informação chega ali pro responsável do aluno. Coisa que você, quando eu contei pra uma pessoa, falou, eu faço assim, está na minha escola. A pessoa falou, caramba, isso eu só vi em escola regular, né, particular. Eu nunca imaginei que uma escola de curso teria esse contato, esse feedback pros pais. Pro pai poder saber ali. E eu não tô falando assim, nossa, porque todo mundo tem isso. Tem um app aqui, o app me dá a nota, o app me dá a notificação. Tudo um robô fazendo o processo. E tá tudo bem fazer isso. A tecnologia tá aí pra isso, né? Mas o nosso processo, a gente humaniza ele nos pontos que ele precisa ser humanizado. Porque, queira ou não, continua sendo ali o sonho de uma pessoa de uma carreira melhor. Daquele pai que está investindo ali naquele jovem, fala, caramba, vou dar o estudo para ele que eu não tive, vou dar a oportunidade para ele que eu não tive. Então, acho que isso, né, a inovação que a gente traz na BMS, de produto, de processo, de vontade num todo, acho que é o grande motivo que a pessoa pode falar, caramba, de uma maneira até mais simples de falar, esses caras estão na pegada, cara, eu vou com esses caras aí, porque os caras estão afim de fazer a coisa acontecer. E sem sombra de dúvida, né, pode vir que a gente vai ajudar a fazer a coisa acontecer. Legal. Bom, o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Eu larguei minha carreira. Larguei minha carreira justamente por conta do projeto, por conta do desenho. Um dia eu estive do outro lado, né, analisando o formato para ver se vale a pena ou não. Tanto que hoje, quando a gente formata qualquer material, eu sempre me coloco no lugar do franqueado. Sempre. Isso aqui vai ser vantajoso pro cara? Não, não vai ser vantajoso, então eu vou tirar. Por quê? Porque o que me chamou a atenção foi o que era vantagem para mim dentro do formato. Douglas,
E a pandemia te assustou? Muito. Mas o desenho era tão positivo que eu encarei. E hoje eu não me arrependo. Larguei a minha carreira para ter o meu negócio. Então, o que eu falo é, se o franqueado, se a pessoa que está do outro lado, ela quer liberdade, ela quer estabilidade, ela quer ter altos rendimentos para poder construir outros negócios, esse é o caminho. Vem que com a gente você vai ter o suporte, que é o que a gente mais se preocupa. Nós não vamos te dar só um manual. Vamos te dar um manual, mas também a mão. É isso. Legal, show de bola. Gente, demais, assim, eu sou suspeito para falar aí do negócio de vocês, porque realmente eu sou apaixonado por tecnologia. Eu entendo que realmente é uma demanda de hoje, é uma demanda do futuro, é uma demanda do futuro, é o que você falou, a não ser que o mundo acabe e olhe lá, né? É isso aqui. Esse negócio, ele tem realmente uma vida muito longa e é uma oportunidade de negócio muito legal. Quero agradecer aí pelo tempo de vocês, agradecer pela oportunidade de vocês terem vindo aqui conversar com a gente, expor um pouco o negócio de vocês. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito rico aí para muita gente que está buscando abrir o seu negócio. Valeu demais mesmo, obrigado pela presença de vocês. E se vocês aí estiverem nos assistindo e se interessaram pelo negócio, a gente vai deixar aqui para vocês na tela as informações, o contato para vocês poderem acessar ali e ter, receber o contato de um consultor, né, de alguém que possa oferecer o negócio para vocês. E quem sabe, né, um parceiro futuro de vocês aí não está assistindo e muitas vidas vão mudar, né? Eu acho que isso que é legal em franquia também. Você poder mudar a vida de outras pessoas através do negócio que você criou. E eu vejo muito potencial no negócio de vocês nesse sentido. Muitas vidas, muitos Cleitsons que estão lá agora com seus 17, seus 18, seus 19, que não vão precisar passar por tudo que vocês passaram para poder, de repente, realizar esse sonho. E com a franquia vão conseguir fazer isso com uma velocidade e uma segurança muito maior. Então, valeu demais aí por vocês empreenderem, por ter criado esse negócio tão legal aí para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade, ter debatido um pouquinho, falado um pouquinho sobre isso aí. Vem com a gente que a gente vai trabalhar junto, vai dar certo. É isso aí. Maravilha. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.